Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Bruno Duarte aqui na área com mais uma live. Fazia tempo que a gente não fazia uma livezinha, né? Hoje uma live com um doutor que é um dos diretores do Instituto de Mobilidade do Hospital Moriá, Dr. Marco Aurélio. Vamos esperar ele entrar aí para a gente começar a nossa live. E antes, um agradecimento aos nossos parceiros aí, então Grigos e Bar e Restaurante lá de Avaré, muito obrigado. E Luvas Mucambo pensou luva, pensou Mucambo, sempre aí nos apoiando. Então hoje teremos essa super live com o Dr. Marco Aurélio, cirurgião, ortopedista e traumatologista, cirurgião de quadril. Então só estamos esperando ele entrar para a gente começar essa super live, beleza? Então só vou avisá-lo aqui que já estamos online. Para começar essa live sensacional, hein, galera? Fiquem ligados aí, compartilha, curte. Não sei porque o Instagram tem uns momentos que ele não entrega o conteúdo, né? Então é importante vocês curtirem, compartilhar, comentar para ajudar a gente aí na divulgação, beleza? Então só esperando o doutor entrar e a gente já começa essa live. Fechou? Compartilha com a galera, compartilha que essa live vai ser bem bacana, hein? Já vai preparando as perguntas aí. Só avisá-lo, vamos ver se ele já entra. Doutor Marco Aurélio acabou de entrar aqui. Já vou chamá-lo, doutor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, peraí. Olá, Bruno. Fala, doutor Marco Aurélio. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo legal? Também. Beleza. Quanto tempo, hein, É doutor? isso aí, né? Como é que estão as coisas? Ah, correria de sempre, né? Mas desde a pandemia a gente valoriza mais essas coisas, né? Melhor assim. Ah, exatamente. É, Doutor, então, como de costume na nossa live, primeiro, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para conversar um pouquinho com a gente, esse bate-papo legal. E eu sempre peço aí para o convidado se apresentar. Falar um pouquinho do senhor aí antes da gente começar o bate-papo. legal. Meu nome é Marco Aurélio Neves, eu sou médico ortopedista, hoje especialista em cirurgias de quadril e joelho, especialmente próteses, né? Mas a gente acaba fazendo também medicina esportiva, traumas de alta complexidade. Hoje trabalho aqui em São Paulo, na capital, no Instituto da Mobilidade, no Hospital Moriá, no Hospital Sírio-Libanês. E eu tenho uns sócios também, que a gente tem uma equipe grande de ortopedista aí que presta serviços para várias instituições aqui em São Paulo. Hoje a equipe conta com mais de 100 ortopedistas aí em todos os hospitais que a gente presta serviço hoje. Boa. E, doutor, fala um pouco do seu início. Família do doutor é de médico, sempre quis ser médico. Como que foi essa trajetória? Não, é um pouco curioso, na verdade, porque eu não tenho nenhum médico na família. A minha família, tradicionalmente, é de músicos, né? E eu fui a única ovelha desgarrada que, apesar de ter estudado música bastante, eu não quis seguir esse caminho, né? Mas foi na minha família também que eu encontrei inspiração para a área, de saúde, porque eu tinha uma tia muito querida, né? Minha tia Neuza era enfermeira, professora de enfermagem da Escola Paulista, e ela sempre foi a referência de cuidado, assim, tudo que precisava de cuidado na família passava pela orientação e pelo crivo da minha tia Neuza. E eu achava demais aquilo, né? Dela estar sempre cuidando, sempre interagindo, sempre preocupada com as pessoas. E foi isso que foi me motivando para a área de saúde. Mais para frente acabou
virando medicina, mas eu sempre falo que a minha inspiração sempre foi o cuidado, o cuidar, e isso veio, na verdade, da enfermagem da minha tia, não necessariamente aí de uma tradição familiar médica que eu tivesse. E a trajetória foi tranquila, doutor? O cursinho, a faculdade é bem sossegado, como que foi? Isso você já deve ter ouvido bastante, né? Mas é bem o oposto, né? Eu entrei na faculdade relativamente cedo, Hum. mas eu precisei fazer depois do colegial, na época, né? Um ano de cursinho, mas foi um ano bem dedicado, porque eu lembro de estudar absolutamente o dia inteiro, né? Eu fazia o colegial durante um ano e saí do colegial e ia para o cursinho. No outro ano, eu fiz o cursinho, eu tinha entrado em faculdade de biologia, então eu fazia faculdade de biologia, fiquei um ano e meio fazendo faculdade de biologia junto com o cursinho. E assim, só pensando, na verdade, para mim, na viabilidade, porque para eu Uhum. fazer medicina na época, teria que ser um curso público, né? Porque hoje tem mais opções, mas na época tinham poucas opções e muito caras de faculdade de medicina. Então, se não fosse assim, ia ter muita dificuldade de eu seguir essa carreira. Mas valeu a pena porque eu acabei conseguindo entrar aqui em São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP, e aí a gente não teve aquela despesa e investimento que poderia onerar a minha família, mas era só o começo do pior, né? Eu sempre brinco, né? A faculdade a gente acha que o problema é entrar, mas o grande problema é sair, né? Então, Uhum. foram mais bons anos de estudo durante a faculdade, os 6 anos de graduação. Aí, quando a gente acaba, também fiz outra prova para residência de ortopedia, que é uma prova muito difícil. E descobri com o tempo que a ortopedia é uma das residências que a gente mais estuda. Assim, ela é reconhecidamente uma residência muito organizada, muito bem trabalhada do ponto de vista didático. Tanto que no final da residência a gente faz outra prova para ter o título de especialista, que é uma batalha grande. E aí, depois disso, quase que acabaram as provas. Ainda teve as provas de especialidade, quadril, joelho, a gente tem que fazer prova também para ter o título de especialista, mas Uhum. já é uma coisa que você está um pouquinho mais direcionado, né? Ao longo desse tempo, realmente é muita dedicação, muito estudo. E para todo mundo que me pergunta, eu falo a mesma coisa, né? Não basta só ter o desejo e ter querer, ou a facilidade, a dedicação e em toda a área, né? E na área de saúde, mais ainda, ela é inerente para o sucesso em qualquer parte que você tiver. E doutor, sempre vai ter aqui alguém que quer ser médico, né? Está estudando para isso, para prestar essa época de vestibular. Qual que é a dica que o doutor dá para esse pessoal aí para prestar o vestibular? Hoje o perfil mudou um pouco, né, do que era, mas eu percebo conversando com algumas pessoas mais novas que muita coisa ainda é parecida, porque o grande problema do vestibular especialmente para as melhores faculdades, é a concorrência, Uhum. né? Então, aonde tem mais gente do que vaga, algum método de seleção vai acabar acontecendo para trazer ou tentar filtrar os melhores ou os potenciais melhores alunos. Então, a base é dedicação, é realmente estudar, ler, se integrar, interar com a especialidade, já ter algumas experiências, porque outra coisa muito interessante que eu vi acontecer bastante é as pessoas terem como objetivo passar na faculdade, mas depois que entra lá fala, nossa, não tem nada a ver com o que eu imaginava, né? Boa Entendi. parte dos amigos que estudou, que se formou comigo, não são raros os que saíram da área médica ou desistiram no meio da faculdade, né? Então, é entender mesmo o que é uma rotina, e nesse sentido essas lives são muito legais, né? Hoje em dia os alunos têm mais Sim. acesso à informação, podem conversar com especialistas e saber se o que eles imaginam do que é a carreira profissional deles é alguma coisa que realmente eles querem para a vida toda, né? Hoje dá para acompanhar mais a área da medicina, os próprios médicos, né, e ver se, como o doutor disse, se é realmente isso que eles querem, né? Exato. Só precisa tomar cuidado porque a rede social sempre tem um pouco de glamour, né? Então, às vezes a pessoa se ilude que nem com outras áreas, acha que não, é tranquilo, o médico, olha que vida boa, né? Mas é tentar entender como é a realidade de cada médico, de cada profissional e de cada especialidade. E doutor, aí o senhor entrou na faculdade de medicina e a ortopedia, o doutor escolheu depois
ou já entrou com essa cabeça para ser ortopedista? Não, na verdade foi bem depois, né? Uhum. Quando eu entrei na faculdade, eu admirava muito os cirurgiões cardíacos, né? Os meus professores na época foram alguns dos maiores cirurgiões cardíacos que o mundo conheceu, né? Professor Zerbini, Uhum. Jatene. Então, assim, eu tinha uma admiração muito grande por eles. Mas aconteceu no meio da faculdade, no meio do caminho, uma coisa muito interessante que já começou a me abrir o olhar para tecnologia. Uhum. É, Basicamente, as cirurgias cardiológicas eram aqueles pontos de safena, cirurgia a peito aberto, e aí inventaram a cirurgia intervencionista, os estentes, e as cirurgias começaram a diminuir. Foi a primeira vez que eu Uhum. pensei assim, poxa, pode ser que tudo que eu aprenda aqui não seja para sempre. E eu tinha, na época, uma experiência muito grande na área cirúrgica, porque desde o segundo ano da faculdade eu fui instrumentador, Ah, né? E ah, legal. eu fui instrumentador de uma equipe de cirurgia gastro, da equipe do professor Pinotti na época. Uhum. Que foi aonde eu também fui entendendo e tendo um pouco mais rotina cirúrgica, sendo instrumentador. E eu Uhum. percebi que as coisas aconteciam assim. Na cirurgia gastro, a mesma coisa. Quando eu era instrumentador no segundo ano, uma das cirurgias que eu mais entrava era a hérnia. Hérnia não, úlcera perfurada de estômago. Uhum. E no quarto, quinto ano da faculdade, com o uso de bombas, de omeprazol e de medicações de proteção gástrica, essa cirurgia já não existia mais. Aí eu falei, Entendi. caramba, eu preciso escolher alguma coisa, porque eu já sabia que eu gostava da área cirúrgica. Alguma coisa que tenha bastante volume, que nunca vá deixar de existir, né? E de que, de certa forma, eu também possa ajudar grupos de pessoas diferentes. Uhum. Porque eu também tinha muito incômodo de ser, por exemplo, só pediatra. Eu adorava pediatria. Uma época da faculdade eu fui pediatra, depois desisti. Mas falei, puxa, mas atender só criança deve ser difícil. Aí se eu for ginecologista, poxa, a vida inteira também atendendo só mulher, será que é isso? Eu queria uma especialidade que fosse cirúrgica, que eu pudesse atender crianças, adultos, velhos, jovens, atletas, e aí que pintou ortopedia, nesse sentido de entender que é uma especialidade que tem muito a ver com a degeneração do nosso corpo, que é uma coisa que a gente ainda não tem uma solução do ponto de vista médico, mas também tem os traumas, tem o esporte, que é uma coisa que, ao contrário do que eu te citei, só cresce. As pessoas cada vez Sim. mais se expõem mais, as pessoas estão vivendo com mais qualidade de vida, então elas querem fazer mais exercício, as pessoas estão envelhecendo mais, então a gente tem mais problemas relacionados à idade também. Então, eu acho que racionalmente, apesar de ser uma coisa que eu gostei bastante, foi uma boa escolha. E, doutor, nos dias de hoje, né, a tecnologia ela tem avançado a cada minuto, né? Se a gente não se atualizar, acaba ficando para trás. Quais são esses desafios de ser médico hoje? Olha, eu acho que é exatamente isso que você falou. Talvez o grande desafio seja se manter atualizado com a quantidade de informação e inovação que existem hoje. Mas essa dificuldade, ela não é uma dificuldade hoje de acesso, de disponibilidade, porque as informações estão aí, né? Eu acho que a dificuldade é uma disposição pessoal de espírito, de você entender que as coisas podem mudar e elas estão mudando o tempo todo. Né? Algumas inovações simples, às vezes os médicos deixam passar batido pela sensação de que eles já fazem uma coisa muito bem e que o resultado é muito bom. E Uhum. eu sempre falo isso, eu falo, a gente convive com grandes avanços na medicina, mas eu costumo olhar para as coisas no seguinte perfil, de que não tem nada tão bom que não possa ser melhorado de alguma forma. Sim, Não tem um exatamente. resultado ou uma abordagem para um paciente que ele não possa, de alguma forma, ter alguma coisa diferente que vá trazer benefício, seja pessoal, seja em termos de recuperação, seja econômico. Então, a ideia está aberto, e também ter critério para filtrar essas coisas e entender o que de inovação realmente são ganhos e avanços e o que Uhum. eventualmente não é necessariamente assim. Porque onde tem muita coisa nova, também tem muita coisa que eventualmente não veio para ficar, né? Exatamente. E o doutor tem muita experiência fora do Brasil, né? Eu vejo o doutor sempre se atualizando lá fora.
existe alguma diferença, né? A gente está muito atrás dos países lá fora que o doutor tem ido visitar e fazer essas atualizações, desde do cuidado com o paciente na internação, os materiais cirúrgicos, muda alguma coisa? A gente está muito atrás mesmo? Então, essa pergunta tem duas respostas, né? Sim e não. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que a gente tem no Brasil duas medicinas, na verdade, né? A gente tem a medicina para as pessoas que têm acesso ilimitado, as pessoas que têm acesso a convênio. Então, essa medicina, ela se assemelha um pouquinho mais ao que a gente vê lá fora, né? Mas quase 80% da população, ela depende do SUS no Brasil. E o SUS, sim, a gente tem um problema aí de acesso, a gente tem um problema de fluxo, porque é muita gente para atendimento e volume que realmente é infinito, se a gente pensa no nível Brasil. Né? Uhum. Mas vamos considerar só esse segmento mais do convênio, mais do privado. O que a gente faz aqui no Brasil é muito parecido com o que se faz lá fora. Né? Então, em termos de cuidados médicos, a gente não tem tanta diferença. Em termos de implantes e materiais, também não. E eu Uhum. gosto sempre de explicar isso para os pacientes, né? Porque às vezes muitos deles são daquela época, o remédio para assim, você precisa de uma prótese importada, é uma coisa caríssima, que é difícil vir. Uhum. Não. Aconteceu no mercado médico o que aconteceu com todos os mercados no mundo. Os grandes fabricantes do mundo, eles dominaram o mercado. E todos eles estão Sim. no Brasil, né? Então você fala assim, a gente tem aqui falta de alguma coisa do que tem dos implantes americanos? Não. A gente tem uma falta dos implantes europeus e dos melhores? Não, estão todos no Brasil, estão todos disponíveis. O nosso problema é que nem todas as pessoas têm acesso a tudo que está disponível no Brasil. Né? Uhum. Mas nesse sentido a gente tem muita coisa parecida com o que está lá fora. O que sempre me admira quando eu vou lá, ou entrar em cirurgia com um colega, visitar um colega, é que o que eles têm de diferente, como muita gente tem acesso à saúde, é fluxo. Né? Então, você pensar Sim. assim, se eu operasse, se eu pudesse operar todas as pessoas que precisam pôr uma prótese de quadril, é impressionante. Uma prótese de joelho, ou fazer uma cirurgia reparadora de alguma forma, a gente teria muito mais pacientes. Então, quando eu vou visitar esses Uhum. colegas, eles fazem lá, dependendo deles, do lugar, tem pacientes que fazem, tem médicos que fazem 600, 800, 1.000 próteses anos, Nossa. cirurgias anos, é um volume assustador. Eu vou num dia de visita, a gente vê 8, 10 cirurgias num prazo de meio período, uma hora. Então, esse fluxo, esses grandes volumes assustam, né? Porque a gente não tem isso no segmento que a gente opera. Mas os pacientes estão aqui no Brasil. Como eu falei, realmente é um problema de acesso, né? O doutor tem um comentário aqui, ó. Su Gomes 0612. Fiz a cirurgia de prótese de quadril bilateral, me devolveu qualidade de vida, excelência da ortopedia. É interessante, né? Porque realmente devolve a qualidade de vida para o paciente, né? Principalmente nas próteses, não é isso mesmo, doutor? Lembrar, né, que assim, as cirurgias de prótese são aquelas cirurgias que a gente faz para um paciente que tem um desgaste tão grande, seja do quadril, do joelho ou do ombro, que aquilo absolutamente afetou a qualidade de vida deles. Um paciente que tem dor constante, um paciente que não se locomove bem, é um paciente que deixou de fazer atividade física. Normalmente é um paciente que perde a independência, então é um paciente que tem, às vezes, algum grau associado de depressão, de irritação. Então é uma situação extrema que o paciente está muito, muito limitado, muito debilitado. E a cirurgia, ao contrário do que as pessoas às vezes imaginam, ela é justamente para devolver tudo isso. É uma cirurgia que a gente considera que a articulação não funciona mais e substitui essa articulação por uma articulação artificial. As próteses mais Uhum. comuns hoje que a gente faz no mundo e no Brasil são a de quadril, de joelho e de ombro, e todas elas, se forem bem indicadas e for para um paciente que tem muita dor, limitação, deformidade, o relatório ou
o que a gente ouve desses pacientes é exatamente uma declaração parecida com essa. Olha, eu estava muito ruim, eu tinha muita limitação e eu recuperei minha qualidade de vida, minha dor sumiu, eu estou fazendo atividade de novo, e isso é muito, muito gratificante para quem está aqui do lado de cá. E não só médico, porque vocês entram e eu sempre falo, né? Isso é sempre um trabalho de equipe, vocês participam desse Sim, processo. Recentemente eu tenho falado para a equipe, instrumentador, os assistentes, até os anestesistas compartilhar um pouquinho de resultado. Falar, olha o vídeo da paciente, olha ela uhum. agradecida, porque realmente é muito gratificante a gente poder devolver essa qualidade de vida para os pacientes. E interessante, né, doutor, que parece que devolve a qualidade de vida até para quem está junto, né, para os familiares, não só para a própria paciente, né? Sem dúvida, eu sempre brinco, né? Quem sofre mais e primeiro é sempre quem está perto. É a Uhum, mãe, é o filho, é a esposa. Por quê? É, a gente tem uma capacidade de se adaptar muito grande. Então, quando a limitação aparece, a primeira reação é a gente dar uma mexidinha na rotina, muda o que você está fazendo, deixa de fazer o que está incomodando. sim. Então, o paciente em si, às vezes, ele é o último a perceber o quanto um problema está limitando e está incapacitando ele. Já o familiar que está perto, não, ele percebe, não, ó, você não está andando bem, você está mancando, olha, a gente foi andar no shopping, você não conseguiu. E essa pessoa vai Uhum. ficando angustiada junto, né? E assim como ela sofre, ela também se alegra e fica muito feliz quando o resultado é bom. E falando nas lesões, doutor, qual que é a diferença de tratar aquele atleta de final de semana e o atleta de alto rendimento? A grande diferença, do ponto de vista biológico, ela até que não é tão grande. Uhum, Mas eu acho que a grande diferença é realmente de disposição de espírito, né? O uhum, atleta, ele é um ser diferente, especialmente de alto rendimento, porque ele é uma pessoa, via de regra, disciplinada, é uma pessoa focada e é uma pessoa que, quando você entrega uma missão, ela corresponde. Então, se eu falar para o atleta assim: olha, você precisa fortalecer sua musculatura para você ter o melhor resultado, o meu esforço com ele é zero. Eu preciso falar uma sim. vez, às vezes não preciso nem falar, porque provavelmente ele vai fazer isso mesmo por iniciativa própria. Os pacientes, às vezes, que não têm essa histórico, essa disciplina, eles têm um pouco mais de dificuldade para se engajar nisso, né? Uhum, E quanto mais idoso, às vezes, mais difícil. Eu sempre falo que os pacientes, por exemplo, muito idosos que precisam fazer as próteses de joelho e quadril, eles se contentam, às vezes, com a melhora da dor, né? sim. Então, o paciente fala assim, ah, eu já estou melhor da dor, estou ótimo. Ah, mas você pode andar mais, você pode ficar melhor. Não, mas estou confortável. Faz um pouco difícil, acompanha isso. E, às vezes, é difícil convencer, porque, para eles, a grande limitação, o grande limitador, era a dor, né? Mas, uma vez que a gente consegue transmitir a importância dessas coisas, o paciente vai fazendo a reabilitação, vai incorporando um exercício, uma atividade física na sua vida, e invariavelmente ele percebe o quanto isso melhora. Então, essa é a parte boa, né? Ele percebe, nossa, eu estou me sentindo melhor, eu estou com mais mobilidade, eu estou com mais independência, isso acaba sendo muito bom, e aí eles entendem a importância de tudo isso. E as artroscopias de quadril, doutor, tá sendo muito feita ou está sendo direto à prótese a indicação Não, para os não. pacientes? A artroscopia de quadril é um procedimento muito, muito importante e Hum, muito bem desenvolvido. O que aconteceu, pelo menos historicamente comigo, quando a gente começou a fazer isso há mais de 15 anos atrás, é que, como toda inovação e como toda tecnologia, ela não tinha ainda um papel muito bem definido e alguns estudos mostrando exatamente o custo-benefício, a melhor indicação para cada paciente. Então, lá uhum, atrás, a gente acabava fazendo um volume muito grande de artroscopias, porque a gente tinha uma expectativa diferente do que a gente enxerga hoje, né? O paciente que eu vejo que melhora na minha prática da artroscopia é normalmente um paciente adulto, jovem, quase sempre homem, muito ativo, que tem algumas alterações do quadril, mas não tem ainda artrose, desgaste, né? Então esse paciente se beneficia dessa cirurgia.
Agora, alguns pacientes já têm uma artrose tão avançada que fazer artroscopia não vai trazer nenhum benefício. Uhum. E acho que lá atrás a gente imaginava que a gente pudesse melhorar. Então, eu fazia mais artroscopias nesses pacientes que eu achava que ia melhorar alguma coisa da artrose, mas com o tempo a gente viu que não melhora. Então, esse paciente não vai se beneficiar de fazer uma cirurgia por vídeo. Agora, isso é muito específico, é muito individual, né? Mas a artroscopia tem seu papel, sim. É uma cirurgia minimamente invasiva que, quando bem indicada, tem excelentes resultados. A ideia é saber se o seu caso ou o caso do paciente é o caso mais indicado para esse procedimento. Entendi. E, doutor, voltando a falar de prótese, prótese ela tem um limite de idade? Pacientes mais novos podem fazer a prótese também ou só pacientes mais idosos? Tem muito esse estigma ainda de que essa cirurgia é para paciente bem idoso. E é verdade que a maioria dos pacientes que precisa, que tem um desgaste do quadril, tem mesmo mais de 70, 75, Uhum. 80 e por aí vai, anos de idade. Mas uma coisa que aconteceu recentemente, e eu digo recentemente há 10, 15 anos, e aí cabe um parênteses Uhum. pelo seguinte: você sabe disso? A próstata de quadril é uma cirurgia que tem quase 70 anos, né? É uma cirurgia muito antiga. Então, muito do que a gente ouve tem a ver com esse histórico, né? Com essas questões antigas da prótese. Mas o fato é que hoje, à luz da tecnologia, da qualidade dos implantes que a gente tem, o que define se o paciente vai fazer a cirurgia ou não é mais a idade. É o quanto o problema dele, normalmente o desgaste, a artrose, afeta a rotina dele. Porque se o paciente tiver um desgaste muito grave de quadril, muita limitação, qualidade de vida completamente comprometida, provavelmente a melhor, para não dizer a única solução para esse caso, vai ser uma prótese. E Entendi. aí, a essa altura, não interessa quantos anos ele tem, porque se eu falar para o paciente assim, é muito novo, mas eu não tenho outra opção para oferecer para ele, que diferença faz a idade, né? Então, recentemente, com esse desenvolvimento da tecnologia, com a qualidade da prótese muito melhor do que era no passado, só para exemplificar, a gente está falando hoje de uma durabilidade mínima de 25, 30 anos, da maioria dos Nossa, implantes que a gente tem hoje, a gente não usa mais a idade como um um definidor, parâmetro, né? como parâmetro. O paciente tem desgaste, tem artrose, a questão é resolver a qualidade de vida. Até porque os pacientes mais jovens, eles toleram menos limitação e eles estão muito restritos numa fase muito produtiva da vida dele, Uhum. né? Então é o paciente que mais se beneficia, que ele volta a ser ativo, volta a fazer suas coisas e recupera uma vida normal e plena, né? E o doutor é um dos diretores, né, do Instituto de Mobilidade lá do Hospital Moriá. O que é importante esse instituto pro paciente, doutor? Fala pra gente. É, esse projeto é um projeto muito interessante, e aí uma coisa, um trabalho a quatro mãos aí de alguns colegas que são referências nas suas áreas também, o Dr. Marco Demange, Dr. José Carlos Garcia, o Dr. Paulo Musi, e o Moriá foi o lugar que recebeu e abraçou esse projeto, Hum. né? E a gente conseguiu lá concentrar um lugar onde a gente trouxe as principais e melhores tecnologias disponíveis do mundo para fazer um tratamento global do paciente, né? Então, acho que o grande diferencial do Instituto da Mobilidade é, primeiro, o grupo de profissionais, e aí agora eu não estou falando só de médicos, a gente tem uma mega equipe Uhum. multi, a gente tem provavelmente um dos centros cirúrgicos mais eficientes que eu conheço no Brasil, a equipe de enfermagem, reabilitação, anestesia, então realmente é um time muito qualificado. E também convergir uma série de tecnologias, né, uma série de inovações que traz um benefício para o paciente. E isso em várias áreas, né? Porque a gente tem aí o pessoal ligado à parte do ombro, joelho, quadril, outras articulações, medicina esportiva, reabilitação, exercício físico. Então, eu acho que é um serviço bem abrangente e muito interessante aí para atender o perfil de pacientes que a gente tem hoje. Eu vejo só elogios, doutor, graças a esse instituto aí, pela equipe sensacional, né? Então, os pacientes só têm agradecido a vocês pela rápida recuperação
E isso é bem importante também, né? Porque uma coisa interessante que muitas pessoas ainda têm isso no imaginário Uhum. popular, assim, que uma lesão ela é melhor tratada com restrição ou com imobilização. E hoje todas as evidências médicas, todos os trabalhos e pesquisas, eles mostram justamente o contrário. Até por isso que a gente fez a opção de chamar o Instituto de Instituto da Mobilidade, porque esse é o segredo e a chave da recuperação, né? A gente pensou em colocar Instituto de Ortopedia, aquelas coisas de médico, a gente tem as mesmas ideias Uhum. sempre, né? Instituto de Artroplastia, de cirurgia Original, né, doutor Marcos? inovador, é, é. Mas aí algumas reuniões foi muito legal a gente discutir internamente e perceber que assim, que era o nosso objetivo? O que a gente tem para entregar de melhor? É devolver para as pessoas a mobilidade, é devolver a independência, a autonomia. Então, esses são termos que a gente gosta muito de frisar e de falar. E sem dúvida nenhuma, a recuperação, que tem de mais moderno na recuperação, envolve mobilidade, estímulo, reabilitação. Então, esse é um grande diferencial. Assim, a ideia é que a pessoa faça uma prótese de joelho, de quadril, ombro no mesmo dia, já fique de pé, dê uns passos, tenha independência, passe o menor tempo de permanência possível. A maioria dos nossos pacientes vai embora no dia seguinte da cirurgia, mas uma parte deles, cerca de uns 30%, vai embora no mesmo dia, com alguma Legal. segurança, com autonomia. Então, tudo isso é um trabalho que envolve a educação do paciente, orientação, o reforço dessa importância de reabilitar, de se manter ativo, né? E os pacientes ainda chegam com medo, doutor Marcos, de falar, ah, eu preciso fazer uma prótese, vou ficar meses sem andar, ainda chegam com essa mentalidade? Chegam. Na verdade, eu acho que esse é o grande limitador das pessoas se apropriarem do que elas podem ter em termos de resultado hoje na medicina, né? O Uhum. primeiro é o desconhecimento. Sim. As pessoas, por mais que tenham informação, tem muita gente sofrendo com dor, limitação, deformidade. Você dá uma olhada com atenção na rua, você vai ver um monte de gente um pouquinho mais de idade, com o joelhinho varo, joelho valgo, torto, bengalinha, porque as pessoas têm para elas que aquilo é um problema que não tem solução, né? Então, Uhum. assim, a desinformação ainda é uma coisa extremamente relevante para que as pessoas nem saibam que existem possibilidade de melhora no caso delas. Mas uma vez que a pessoa sabe, o grande limitador é o medo mesmo. A pessoa, os pacientes têm questionamentos do nível assim, mas doutor, eu vou sobreviver? Quantos pacientes morrem na mesa? Mas se eu puser uma prótese, eu nunca mais vou andar. E a gente tem que fazer esse esforço de explicar o que parece óbvio, né? Que a pessoa só vai fazer uma Uhum. cirurgia se realmente ela tiver muito ruim, mas a cirurgia é para melhorar, né? Se eu fizesse Sim. uma cirurgia para deixar as pessoas piores, né? Eu ia ficar bem frustrado. Então, a cirurgia é para devolver tudo aquilo que o paciente perdeu ao longo do tempo. E as pessoas ainda não entendem que isso não só é possível, como é rotina. O Uhum. problemas e complicações com as cirurgias ortopédicas, especialmente nas próteses, elas são exceção. A grande maioria dos pacientes tem ótimos resultados. Os resultados são bons acima de 98% dos casos. Ótimo. Então, essa é a rotina, essa é a rotina. Agora, o medo às vezes impede os pacientes de entenderem um pouco e perceberem. Nesse sentido, Bruno, eu sempre faço um exercício muito interessante, que é o seguinte: é, eu não sei se é porque eu estou ficando mais velho, mas eu cansei já de explicar isso. E tem um jeito mais fácil deles entenderem, que é conversar com quem já passou por isso. Entendeu? Sim. Porque às vezes a gente, do ponto de vista médico, está tão focado em questões técnicas, em explicar essas coisas, tal, e o paciente ele só precisa entender que o problema dele não é único, que é mais comum do que ele imagina, e que a maioria das pessoas que toma esse passo de coragem de fazer o procedimento, a cirurgia e resolver o problema, fica bem. É. Só que quando ele ouve disso de uma pessoa que passou por isso, é muito diferente de ouvir de mim. Então, normalmente eu falo para os pacientes se conversarem, pesquisar aí bons depoimentos, e isso tem ajudado bastante gente a entender a possibilidade boa que é esse tratamento e o quanto isso pode ser benéfico para eles. E aposto que o doutor já deve ter escutado aquela frase no pós-operatório. Nossa, doutor, deveria ter feito essa prótese antes, viu?
Isso é uma das coisas mais frequentes a acontecer, né? Invariavelmente, o paciente que demorou para operar, que sofreu muito tempo ou que tinha muito medo, eu até brinco com ele. Eu falo, ó, você vai lembrar dessa conversa, não é uma parva. Daqui a um tempo, depois da cirurgia, você vai falar assim, doutor, é muito mais tranquilo do que eu imaginava. Isso invariavelmente acontece, porque as pessoas também pintam no imaginário uma coisa catastrófica, né? Eu vou ficar Sim, deitado meses, vou precisar de cuidadora, cama especial, essas coisas, tal. Então, isso é muito comum. E a segunda coisa, a conclusão que você vai chegar é que se eu soubesse que era assim, eu já devia ter resolvido esse problema antes. é. Doutor, uma pergunta aqui, ó, da Célia Duarte. Doutor, é fato ou fake? Condroitina e glicosamina restaura a cartilagem, principalmente para pacientes com prótese de quadril e joelho? Então, tem muita coisa nessa prerrogativa que faz sentido, mas tem muita coisa que não faz. Os suplementos, e hoje, cada vez mais, a gente tem tido opções muito boas de suplementos, de associações de suplementos, que são nutrientes, que é o caso da condroitina e glicosamina, para quem não sabe, são substâncias que ajudam a compor a cartilagem, que melhoram a qualidade, da cartilagem, assim como colágeno. Então, assim, usar isso tem benefício? Tem benefício. E eu tenho prescrito cada vez mais, porque tem algumas associações que são muito, muito boas e que realmente podem ajudar a melhorar a nutrição do quadril. Agora, ou do joelho, ou do ombro, ou da articulação que seja. Agora, você tem um desgaste grave, você tem limitação, você tem dor. Isso é um problema que é mecânico, já não é mais um problema biológico. Quando isso acontece, a cartilagem ela se desgastou completamente, o osso está tendo impacto direto no outro osso. Então, nesse caso, se a sua expectativa está na condroitina e na glucosamina, você vai se frustrar, porque ela não Hum, tem esse papel. Ela tem um papel de melhorar um reforço, de saúde, de qualidade de cartilagem, numa fase precoce, na fase que essa artrose não é tão avançada. Então, isso aí vai reconstruir a cartilagem, recuperar a cartilagem, isso daí é fake. hum. Agora, vale a pena suplementar, usar e cuidar da saúde da articulação, na verdade, dos ossos e dos músculos, especialmente antes de ter problema? Sem dúvida nenhuma. Quanto antes você souber disso e cuidar, melhor. E essa parte de se cuidar até antes, é importante fazer um fortalecimento antes da cirurgia, ter uma musculatura boa. Olha, ajuda muito, né? São duas perguntas que me fazem sempre. Doutor, Hum, eu tenho que fazer uma musculação, fortalecer a musculatura antes da cirurgia? Eu falei, seria muito bom. Doutor, eu preciso perder peso antes da cirurgia? Seria muito bom. O problema é que hum, boa parte desses pacientes está muito limitado e não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Então não é uma coisa entendi. que dá para a gente exigir, né? É simplesmente uma recomendação. Agora, o paciente muito, muito limitado, um paciente que tem problema em mais de uma articulação, dificilmente ele vai perder peso sem fazer Hum. atividade física. Dificilmente ele vai conseguir fazer um fortalecimento, um trabalho muscular, sem que aquilo seja doloroso, que seja sofrido. Então, esses casos, não adianta tentar. Agora, se um paciente consegue fazer, aí sim é sempre recomendável. Eu acho que passou aí uma pergunta muito rápida, se eu li rápido, falando justamente sobre isso. Falando assim, olha, é verdade que a gente precisa fazer exercício físico e fortalecimento para quem tem artrose? É verdade, porque não é que o paciente tem o quadril desgastado que ele precisa ficar parado. Aliás, Hum. é justamente o inverso. Não tem nada pior para quem tem desgaste e degeneração da articulação do que ficar parado. A musculatura vai enfraquecendo, a articulação vai ficando mais vulnerável, ela deixa de absorver impacto e o paciente piora. Se você tem alguma condição de fazer exercício, de fazer atividade, faça, porque você vai se beneficiar, vai ficar bem. Como eu tinha nas outras lives, né, a gente estava falando também dessa qualidade de vida, é muito importante, né? Além de trabalhar a mente, trabalhar o corpo também, né? Não ficar ali sedentário, senão isso acaba prejudicando também, né? Sim, ontem, inclusive, eu estava num bate-papo aí, numa entrevista, Uhum. e uma coisa muito interessante as pessoas entenderem é o seguinte: existe uma diferença muito grande em se viver mais,
que é uma realidade do Brasil hoje. O brasileiro médio, ele vive pelo menos 76, 78 anos, então o brasileiro hoje vive mais do que vivia 30 anos atrás. Mas tem uma diferença muito grande entre viver mais e viver bem, né? Verdade. Você tá com qualidade de vida, você tá independente, você tá autônomo, é outra coisa. E claro que a gente sempre pensa isso nos anos mais avançados, mas vale para qualquer faixa etária, né? Se você Uhum. é jovem, tem uma condição muscular boa, uma saúde boa, e você não usufrui disso nessa fase, é de certa forma até um desperdício. Até Sim, porque você precisa acumular condição física para o futuro. Se você fizer uma economia de massa muscular, se você fizer um bom trabalho, né, de guardar isso como se fosse um investimento, com certeza você vai ter uma idade mais avançada, mais autonomia, mais segurança. E isso tudo conta para o futuro. Então, assim, qualidade de vida é o que a gente tem pregado hoje. Não interessa a idade, não interessa a tua limitação. O que você puder fazer para melhorar a tua condição, faça porque você vai viver melhor. excelente dica, hein, pessoal? Então, bora malhar, hein? Bora malhar, fazer algum exercício físico aí, uma caminhada que seja, né, É para nossa isso. cabeça também sair um pouco dessa rotina só de trabalho, estudo, casa, né? E aí é sempre difícil começar, mas quando a gente pensa na Exato. atividade, o que a gente fala hoje que é saudável ou minimamente saudável para uma pessoa, não é tão complicado de fazer. A gente fala de 150 minutos por semana, né? Você vê 150 minutos de atividade aeróbica por semana, pode ser 3 dias de, de 35, 40 minutos, ou 25, 30 minutos todo dia, e 2 a 3 vezes por semana de exercício resistido, né? Então, alguma coisa que fortalecimento muscular tal. Uma pessoa que faz isso, ela deixa de ser sedentária e está melhorando e garantindo uma qualidade de vida melhor, né? Não precisa virar, eu sempre brinco, não precisa virar fanático, né? Rato de academia, ficar sarado, mas é pensar em saúde, pensar em saúde. Tem mais aqui na Túlio Borges, doutor, tá falando, ó, tem um mês que eu fiz minha cirurgia com o doutor Isaías, tô aqui perfeito, gratidão. Foi sem dor e andei com 6 horas pós-cirurgia. Isso. Se é quem eu imagino, o doutor Isaías é um dos colegas nossos lá de Brasília, que recentemente fez um treinamento com a gente aqui, aprendeu essas técnicas mais modernas, e esse é o grande benefício. É você recuperar o paciente e devolver isso rápido, né? A cirurgia já era boa, mas a média de recuperação variava entre 6 a 8 meses, né? Hoje um paciente com 6 horas está andando, é o que a gente busca e espera para todos os pacientes. Eu acho que essa aqui foi a pergunta, doutora. Muita gente que tem artrose já ouviu parar de fazer musculação e etc. Exercício físico Isso. apresenta algum risco para quem tem artrose? Não, nenhum. É, O limite é o conforto. O que eu falo para o paciente: se alguma coisa que você faz te incomoda, você evita, mas não sim. deixa de fazer. E isso, vou ser muito honesto, também era um pouco de culpa assim da comunidade médica lá no passado, que acreditava que os pacientes se prejudicavam. Então, muita gente ouviu dos médicos há 30 anos atrás: ó, descobriu que tem um desgaste, ó, meu filho, para tudo, não faz mais nada, fica quieto, não faz exercício, porque senão você só vai piorar a sua condição. E hoje, realmente, a gente sabe que é justamente o contrário. Mais uma aqui, doutor, quem anda já mancando de uma perna após a prótese de quadril volta a andar normalmente? A maioria dos pacientes que tem artrose de quadril, ele manca por causa da dor. Você imagina assim, que tem a bacia, que tem a cabeça do fêmur, quando não tem mais cartilagem, quando o paciente dá a carga, quando ele apoia o peso do corpo, um osso impacta no outro e dá dor. Quando isso acontece, imediatamente o paciente tira a carga. E aí ele manca. Então, quando o problema é a artrose e não tem nenhuma deformidade, nenhuma sequela grave de acidente, os pacientes ficam normais. Eu sempre brinco, eu falo com o paciente, ó, tenho certeza que um monte de gente pergunta para você, ô, você tem algum problema, você está mancando? Mas tem um monte de gente andando com prótese aí na rua que ninguém nem sabe que tem, né? É Porque a verdade. prótese, o paciente fica normal. Agora, existem situações que
que são defeitos de nascença, encurtamentos graves, são pessoas que têm mais de 3, 5 centímetros de diferença entre as pernas. Então, isso daí motiva, às vezes, o paciente continuar mancando. Mas, de novo, não é regra, é exceção. Uma cirurgia de prótese bem feita, com as pernas alinhadas, bonitinho, o paciente fica absolutamente normal. A Valéria está falando aqui, doutor, fiz cirurgia bilateral de joelho com o doutor Marco Aurélio, doutor fantástico. Vai fazer 3 meses e já quase vida normal que segue. Muito feliz. Olha, doutor, É um arrebentando, hein? exemplo, então, mas é esse exemplo que eu te falei. Pensa uma paciente com uma artrose e um desgaste nos dois lados do joelho, o quanto isso é limitante e incapacitante, Sim. entendeu? Quando a pessoa acorda da cirurgia, lógico que tem dor, eu sempre falo, não é uma ilusão. A cirurgia ela é dolorosa, ela é simples? Não é. A gente troca a articulação por uma articulação artificial. É uma cirurgia que a gente corta osso, você tem contato aí com o instrumental, com a caixa de ferramentas que a gente usa para fazer isso. Não é uma coisa simples. Mas a dor da recuperação pós-operatória, quase sempre nos casos graves, ela é proporcionalmente menor do que a que o paciente está vivendo. Então, quando ele acorda da anestesia, pisa o pé no chão e já não sente aquilo, ele fala, nossa, já estou melhor. Está doendo? Claro que está doendo. Mas é uma dor diferente da dor da artrose. Então, isso já traz para o paciente uma percepção de que ele já vai melhorar e vai melhorar muito rápido. E, doutora, pré e pós-pandemia, né? Mudou muito a procura dos pacientes com dor no quadril, com prótese? Mudou muito? Eu acho que sim. A pandemia ela foi um gap, né, um lapso para a humanidade, acho que em muitos aspectos, né? Recentemente eu conversava com os amigos meus neurologistas e eles estavam falando que assim a quantidade de pessoas que piorou, por exemplo, de doenças cognitivas e demenciais como Alzheimer foi assustador. Por quê? Porque a sociabilidade, a integração é fundamental para a saúde mental, né? Para a saúde social. E na ortopedia não é diferente. Foram raras as pessoas que usaram a pandemia como uma oportunidade de aumentar a atividade física, de se cuidar mais, né? A gente ficou mais em casa, mais quietinho, comendo mais, às vezes É. bebendo um negocinho, né? Então, a gente foi descuidando da saúde. E os pacientes mais vulneráveis sentiram isso muito rápido. Quando a pandemia voltou, a quantidade de pacientes que tinha mais dor por causa de artrose, mais dor por causa de problemas posturais, mais dor por causa de falta de estabilidade funcional mesmo, sabe? Corporal, muscular, equilíbrio, foi muito grande, né? E acho que, na verdade, talvez só do ano passado para cá, talvez 2022 e 2023 tenha sido realmente o ano que a gente falou, nossa, estamos agora com uma rotina de vida um pouco mais próxima do normal, né? E o doutor Marco, como que o ortopedista se cuida, hein? Fala aí. Como que o ortopedista se cuida? Você se se trata? Não, não. A gente precisa realmente evitar esse risco, né? De achar que quando a gente está numa área, a gente domina uma área, a gente é a melhor pessoa para resolver os próprios problemas, né? Eu acho que eu sempre tento. Recentemente eu tive uma sequência tão grande de cirurgia que eu fiquei com uma epicondilite aqui assim, né? No cotovelo, né? E aí qualquer coisa que eu fazia me incomodava bastante. E só que aí eu já tento pôr o pé no chão, porque a tendência é, não, eu tomo um remedinho aqui, eu faço isso daqui e tal, vou resolver. Mas eu tenho sócios dessa especialidade, então eu já busco eles e falo, ó, me dá uma força. E aí tem que delegar o cuidado, né? Que é a melhor forma de você se organizar para isso. Porque o segredo do cuidado, às vezes não é só a receita, né? Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente precisa do Sim. estímulo para fazer o que a gente sabe que precisa fazer. E quase sempre esse estímulo é externo, né? Então, você ouvir de um colega, olha, seu caso é assim, assim assado, faça isso. Se você não fizer, tem esse risco. Se você ficar com essa limitação, vai te atrapalhar profissionalmente, pessoalmente. Então, isso parece que, de certa forma, ganha mais propriedade, ganha mais ressonância com o nosso coração e a chance da gente realmente se cuidar é melhor.
Mas que dá vontade de fazer umas coisinhas por conta, sempre dá, né? Fazer uma infiltraçãozinha aqui É... rapidinho, acho que não dá nada. Ó, só uma vez eu fiz um negócio bizarro assim, foi muito gozado. Eu estava no hotel, não lembro que lugar, mas era aqui no Nordeste do Brasil. E eu tava, É. era num congresso, eu estava tomando café da manhã, eu fui empurrar um gelo no copo e o copo rachou no meio. Nossa, E ele caiu virado e caiu no meu pé, e fez um corte no pé. Aí eu falei, caramba, né? Aquela sangueira no meio do refeitório, imagina o, a o visão transtorno, maravilhosa né? da É. galera. Aí amarrei e perguntei, pô, onde que fica aí a enfermaria? Aí o cara falou assim, ó, você tem que ir lá, na verdade, na região do clube, ali onde é Uhum. a piscina e tal. Fui lá, era umas 8h30 da manhã e tal. Aí cheguei lá e falei assim, ó, a médica chega só às 10. A enfermeira falou para mim, falei, pô, às 10, ficar 2 horas esperando aqui. Aí eu falei, tem o material? Aí tem. Eu falei, você me ajuda? Me ajuda, te ajudo. Aí foi a única vez que eu me anestesiei, que eu me dei uns pontinhos no pé, foi essa vez aí. Mas se eu puder evitar, melhor. E aí, e qual foi a sensação? Ó, foi esquisito, porque foi assim, por isso que eu me anestesiei. Eu fiquei pensando, pô, como é que eu vou ficar reagindo se eu mesmo ficar me pinicando aqui? Mas É, depois que anestesiei, aí eu pensei que era o pé de alguém e bola pra frente. doutor, mais uma perguntinha aqui da Dayana. Ela falou: quem teve trombose, tem algum problema? Acho que seria para fazer a Fazer prótese. cirurgia, olha, É. das coisas que podem dar errado e que a gente tem mais medo numa cirurgia ortopédica, nem necessariamente só prótese, tá? Prótese, eu acho que é um pouquinho maior o risco. Mas tem uma coisa que a gente tem medo, é trombose, é fenômeno tromboembólico. Hum. Então, é rotina, absolutamente 100% dos pacientes, a gente faz um protocolo de prevenção, que envolve, primeiro, andar o mais rápido possível. As pessoas, às vezes, acham que a gente fica forçando a barra para andar porque a gente é apressado, quer mandar o paciente embora, sei lá o que os pacientes imaginam. Mas tem um trabalho que mostra que os pacientes que andam nas primeiras 12 horas depois da cirurgia, eles têm quase 10 vezes menos risco de ter trombose do que os outros. Então, a deambulação precoce, o paciente andar, estimular a própria perna a bombear o sangue, é uma das coisas que mais previne trombose. Ainda assim, a gente dá medicação para prevenir, anticoagulante, né, por um mês, e ainda usa meia elástica para estimular a circulação. Então, como a gente já sabe que é uma coisa que pode acontecer, a gente tem uma prevenção muito agressiva. E a pessoa já ter tido trombose, não, ela aumenta um pouco o risco, mas a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente está acostumado. A não ser que a pessoa tenha algum problema circulatório grave, um problema de coagulação. Aí, às vezes, esses casos demandam outro tipo de tratamento ou acompanhamento com vascular. Mas, na maioria das vezes, é muito comum o paciente já ter tido trombose, mulher que já teve na gravidez e tal, que depois faz uma cirurgia, a gente previne normal. Até porque nem toda trombose ela é um problema para a vida inteira. Depois de tratada, a pessoa fica normal, né? Então, é só o histórico que é legal saber, mas não é um limitante, não, para quem precisa fazer uma nova cirurgia ortopédica. Excelente. Doutor, uma perguntinha agora, hein? Presta atenção nessa pergunta. O que é um instrumentador cirúrgico para você? Ah, boa pergunta. Bom, eu vou retomar aqui o começo e falar que a minha chamada, a minha vocação para a área médica, ela veio da inspiração do cuidar e não era do médico, era de uma tia enfermeira que eu tinha. Então, o que eu aprendi desde cedo, ao longo do tempo, e sempre me incomodou nos médicos muito antigos, é não entender esse papel multidisciplinar da equipe médica, né? Todo mundo, absolutamente todo mundo, tem relevância nesse sentido, né? É o técnico da sala que está ajudando a gente ali a abrir os materiais, a organizar as coisas, é a pessoa de higiene ali que faz uma boa asepsia da sala, diminui o risco da sua infecção, que segue os protocolos rigorosamente, é a enfermagem, é o teu assistente médico, é o anestesista. Eu acho que falhou, tá falhando aqui. Peraí. Voltou? Aí, voltou. É, para mim, continuou aqui. Só a sua imagem que piorou um pouquinho a qualidade, mas estou te ouvindo. Voltou. Então, eu estava falando
que absolutamente todos têm importância, mas falando especificamente um pouquinho mais do instrumentador, eu brinco pelo contrário. Ele é a pessoa que tem o potencial de tornar a cirurgia absolutamente sofrida e fazer com que tudo dê errado. Então, se ele tem esse poder, realmente ele é muito importante. E quando ele faz tudo direitinho e a gente não percebe nada, é porque realmente você tem um grande aliado na tua rotina e na tua prática diária. Para quem aí tem menos contato e não ouve bem ou detalhes relacionados a isso, o instrumentador ele não é uma pessoa que fica seguindo os desejos do cirurgião, que fica pedindo uma coisa ou outra e quer tudo do jeito que ele quer. Ele é a pessoa que é responsável por, primeiro, organizar absolutamente tudo na sala antes mesmo do paciente entrar. É a pessoa responsável por conferir todos os instrumentais, todos os materiais e todas as necessidades que a cirurgia vai demandar. E lembrando que cada cirurgia tem sua característica, nem toda cirurgia é igual. Ele tem que ter a capacidade de prever todas as eventuais complicações que podem acontecer nesse processo e estar ali, de certa forma, resguardando a equipe e o médico de, caso isso seja necessário, esteja disponível o mais rápido possível. Aí sim tem o intraoperatório, a parte mais nobre, que é onde ele realmente organiza e ajuda o médico viabilizando e fazendo absolutamente tudo em cada tempo cirúrgico. E assim, o bom instrumentador, eu sempre brinco, é aquela pessoa que eu tenho a sensação que se um dia eu não for, ele vai fazer tudo sozinho, sabe? Porque é uma pessoa que tem que estar tão integrada e tão antenada comigo ou com o cirurgião, que ele sabe exatamente o que está acontecendo, o que o médico está fazendo, o que ele está precisando. É uma pessoa que tem que ser capaz de dar uma sugestão, falar, doutor, isso aqui você não acha isso? Aí você fala, pô, é mesmo, porque é uma pessoa que tem vivência, mas mais do que vivência, tem essa inteligência de entender que os procedimentos que ele foi participando, que ele foi fazendo, foi agregando um conhecimento interno, é uma coisa difícil de medir, né? A gente fala que é um conhecimento intangível, mas que faz dessa pessoa um recurso importante para que qualquer situação que aconteça na cirurgia, ela esteja apta a responder no melhor e da melhor forma possível. No menor tempo e da melhor forma possível. Eu falo até para os meus alunos que o instrumentador é como se fosse uma peça de teatro. A gente está ali no bastidor, está preparando todo o bastidor para o show começar. E a gente ainda participa desse É show. isso aí. É isso aí. Mas, sem dúvida nenhuma, essa parte que as pessoas têm pouco conhecimento, que é super bastidor, né? É absolutamente importante. E, assim, as pessoas não têm noção da importância. É aquela pessoa que se fala para mim assim, doutor, não tem um negócio aqui na caixa. Eu não começo a cirurgia. Uhum. Doutor, tá faltando isso. Eu não começo. E a pessoa que se não faz isso, você descobre no meio da cirurgia, né? O que é sempre péssimo. Sim. Então, assim, não dá para organizar assim num discurso a importância do instrumentador. E eu gosto muito, porque também eu fui instrumentador durante muito tempo. Eu fui instrumentador antes de ser médico, pelo menos 5 anos, né? Eu tinha um BIP no segundo ano da faculdade, que quando tocava, corria eu lá para o 9 de julho entrar numa urgência. E eu aprendi demais sendo instrumentador, aprendi demais, aprendi a logística hospitalar, as rotinas, as dinâmicas sociais. Eu vi todo o comportamento do médico que eu queria imitar, eu vi todo o comportamento de médico que eu nunca não quis repetir, e foi muito gratificante para mim. O único ponto negativo, eu acho, dessa história é que eu sou, agora com isso, eu sou um cirurgião meio crica com instrumentador. Então, assim, se às vezes a pinça não bate numa posição certinha, se me dá as coisas ao contrário, é uma coisa que me incomoda. Mas fazer o quê? Faz parte. E a gente já passou uns perrenguezinhos junto, hein, doutor? Ah, sempre, né? Especialmente no trauma, nessas cirurgias de urgência, tal, é a situação onde a gente está mais vulnerável e aonde essa integração da equipe ela é mais significativa, né? Então é onde você precisa de uma pessoa realmente mais experiente, que tenha Uhum. um mínimo de relação com você, relação hospitalar, capacidade ali de prever as coisas, organizar. Então, com certeza a gente passa um sufoco, mas é bom lembrar com com saudades e bons olhos de que não foi nada que definiu um resultado ruim ou uma derrota muito crítica assim na carreira, né? É mais Com experiências que a gente certeza. vai acumulando. Uma
boa experiência que a gente teve. Mais uma perguntinha para o doutor. Doutor Marco, boa noite. Quais os riscos de complicações com infecções pós-cirúrgicas? E quais as tecnologias que existem hoje para prevenir essas possíveis infecções? Tá. Boa pergunta. Bom, primeiro e mais importante, infecção é uma coisa rara, graças a Deus. Então você fala assim, é muito comum infecção? Não. Claro, raro em condições normais, né? Hospitais bem Uhum. equipados, processos de esterilização confiáveis, né? Então tudo isso é muito, muito importante. Quando é bem feito, a chance de ter complicação e infecção é rara. Só que qual é o problema da infecção na ortopedia? Entendeu? Uhum. A ortopedia, a gente tem um problema que é a presença dos implantes, né? Que é um pino, um parafuso, uma placa, uma haste, ou o caso mesmo das próteses. E o que acontece? Numa infecção, num procedimento ortopédico, a bactéria da pele, a bactéria do meio ambiente, se ela for e se alojar ou chegar perto do metal ou do implante, ela tem a capacidade de grudar lá, de aderir lá, né? A gente chama isso de biofilme, ela forma um filme nessa região, e Uhum. por conta disso, provavelmente o antibiótico que a gente dá, que o paciente toma, não chega nessa região. Então, o grande estresse do ortopedista relacionado à infecção é o medo disso acontecer e só ser tratado se você tirar o implante para tratar a infecção. É uma Entendi. coisa, Bruno, que o pessoal confunde muito com rejeição, né? Exatamente. Rejeição é um termo médico que a gente usa para transplante, para Uhum. órgãos, né? Se eu der meu coração para você, no sentido literal, claro, e o seu corpo vai falar: esse coração não é meu, essas células não são minhas, né? E aí vai ter uma relação imunológica, você precisa tomar um remédio para impedir. Isso não acontece com os implantes, com metais na ortopedia. O que acontece são infecções que ficam profundas, que ficam alojadas nesse material e que às vezes elas só são solucionadas com a retirada desses implantes, né? Então esse é o grande estresse. Pensando na prevenção, rotinas boas, práticas boas, toda aquela coisa ali que o instrumentador faz. E eu não citei isso, né? Mas o instrumentador faz tudo isso de forma organizada, limpa e absolutamente asséptica. Não pode ter nenhum tipo de Exatamente. contaminação. Então, esse cuidado é importante na infecção. E a gente tem hoje uma série de tecnologias, a gente tem alguns implantes que já vêm com preparos de antibiótico, a gente tem algumas soluções. Recentemente chegou no Brasil uma solução muito interessante de clorexidine, né, numa Uhum. água estéril, que a gente faz uma lavagem para tentar diminuir o risco e tal. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, o grande risco de infecção, a maioria dos riscos, ela está mais envolvida com a condição de saúde do paciente, Do paciente. né? Entendi. Então, o que tem risco de infecção? Diabetes. Paciente diabético aumenta o risco. Paciente alcoólatra, imunodeprimido, doenças de base maltratadas. Uma coisa que todo mundo despreza e tem um efeito assim devastador: fumo, tabagismo. O paciente que Atrapalha fuma, bastante, né, doutor? nossa, dificuldade de cicatrização, dificuldade circulatória, entendeu? Então, às vezes, eu percebo que o paciente terceiriza: isso aqui foi o hospital, isso aqui foi não sei o que lá. Mas, assim, cuidar da saúde, entender que tudo isso oferece um risco, é extremamente importante. E só para citar o exemplo do fumo, é lógico que é difícil parar de fumar, eu não fico julgando ninguém por causa Uhum. disso. Mas se o paciente conseguir só diminuir, Já ajuda. 2, 3 semanas tem um impacto absurdo já do ponto de vista fisiológico, seja respiratório, seja vascular, seja cicatricial. Então, são coisas que, se você precisa passar por uma cirurgia, entenda que isso não é só uma responsabilidade dos outros, da equipe médica ou do hospital. Tem muita responsabilidade que é nossa como paciente, que deve ser assumida também. Uma coisa interessante que o doutor falou, a grande maioria das pessoas infectou. Mas o que infectou? Não, a prótese. A prótese infectou no paciente. E não é, né, doutor? Sim, é sempre um conjunto de fatores. Como eu falei, é uma Uhum. complicação rara, não tão comum, que para acontecer, quase sempre é mais de um fator associado.
às vezes é um paciente que já não está tão bem, uma cirurgia às vezes um pouquinho mais complicada, uma situação que tem um pouquinho mais de sangramento, o paciente ficou mais debilitado, aí esses fatores vão se somando, e aí ser uma prótese às vezes é só o detalhe ou o fechamento final desse desfecho. Mas quase sempre é uma série de fatores associados que levam a isso. Doutor, estamos há 1 hora nessa live. Eu falo que o papo, quando é bom, ele passa rápido, a gente nem vê, É né? verdade. Então, normalmente eu faço de 40 minutos a 1 hora live, o papo sensacional. Eu tenho uma última pergunta, doutor. Pergunta Vamos lá, polêmica. vamos. Pergunta polêmica. A prótese, ela apita na fila do banco, lá naquela porta giratória? Essa é muito boa também. Depende. Por quê? Tem vários sistemas diferentes de detector de metais, né? Uhum. Uns mais e outros menos sensíveis. Provavelmente o mais sensível deles é de banco mesmo. Então, assim, o paciente que tem implante, e não precisa nem ser uma prótese, pode ser uma placa, um parafuso, a chance disso acontecer numa porta de banco é grande. E Uhum. sendo o banco um lugar que inspira segurança, né, num nível máximo, é o lugar que às vezes tem mais constrangimento, que o paciente não consegue entrar, tal. Agora, detectores de metais, de uma forma geral, depende. Por exemplo, os aeroportos internacionais, os mais modernos hoje, eles já identificam que esse metal é um implante e está dentro do paciente. Então, é uma coisa muito confortável, o paciente só fica lá na posição, tem aquele screening, aquele scanning, e Uhum. beleza, segue a vida. E aí, isso acaba gerando menos constrangimento, né? Mas, via de regra, um detector de metal pode sim identificar a presença das próteses dos implantes. O titânio, que é o metal que a gente mais usa, acaba sendo um pouquinho menos sensível nesse sentido, né? Mas é possível que qualquer detector detecte qualquer tipo de implante. E a última perguntinha, doutor, tá perguntando se a cirurgia de prótese de quadril, a anestesia é geral. Tá, depende. Você perguntar assim para mim, o que eu mais gosto de fazer, o que eu prefiro fazer nos pacientes. Levando isso em consideração que é uma cirurgia segura, razoavelmente tranquila, Uhum. que deve em média 1 hora e meia, uma anestesia RAC com uma boa sedação é suficiente. Só que nem todo paciente é possível fazer isso. Às vezes o Entendi. paciente já operou a coluna, tem uma cirurgia, uma RAC muito difícil de fazer e tal. Então, para responder a pergunta, assim, é possível que seja geral, mas pelo menos Uhum. na minha prática com a equipe de anestesia que a gente tem mais familiaridade, nem sempre é regra, nem sempre é regra. Né? É bem possível resolver com uma RAC, uma sedação, uma geral superficial. É uma cirurgia razoavelmente tranquila nesse sentido. Doutor Marco Aurélio, eu só tenho que te agradecer por esse tempo, por essas dúvidas que você tirou aí da galera. É um prazer falar com o senhor, sabe disso, a gente se conhece há alguns anos aí, não precisa falar quantos também, essa coisa não precisa. E deixa um recadinho aí pra galera pra gente encerrar essa live. E aí eu tenho que falar com o senhor depois. Sempre quem faz a live comigo, eu quero sempre entregar um presentinho, um mimo aí pra lembrar desse dia, tá? Não, legal. Não, obrigado você, Bruno. Sempre é um privilégio e eu falo isso de verdade porque, assim, poder reforçar algumas coisas e alguns conceitos e algumas ideias na ortopedia hoje são fundamentais, né? Muita gente, como eu falei, a gente conversou, elas não se tratam por desconhecimento, por Uhum. ignorância ou mesmo por medo, né? Então, é sempre um prazer. Obrigado você pelo convite. E estamos juntos aí. Qualquer necessidade, vamos nos falando. Obrigado, doutor. Pessoal, a live vai ficar gravada. Quem não assistiu aí, vai ficar gravadinha no meu Instagram. E segue o doutor Marco Aurélio lá, médico sensacional, uma pessoa incrível. Doutor, obrigado novamente. Uma Valeu, Bruno. excelente noite para o Para senhor aí. você também, para todo mundo que acompanhou e vai acompanhar ainda a gente. Forte abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite.